This call is now being recorded. Vamos ver quem está por aqui então, galera. Nicolas, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Alan. Bom dia, Cauã. Bom dia, Danilo. Bom dia, Júlia. Bom dia, Cauã Pontes. Bom dia, Leandra. Bom dia, Amabile. Bom dia, Alice. Bom dia, Yuri. Ô, Cauã, vamos lá então. Já falou que a sua dúvida está na página 20, questão 2. Pode falar, qual é a dúvida? Tá, na C. Vamos fazer então essa questão 2 aqui. Quem foi que entrou agora é a Maria Antônia? Maria Conceição Garcia, Maria Antônia? Bom, vamos lá. Sim, bom dia então, Maria Antônia. Tudo bem com você? Vamos pela ordem aqui então. Tá quase, Cauã. Bom dia, Eduarda. Vamos pela ordem, vamos falar sobre a questão 1 primeiro. Questão 1 da página 20. Todo mundo com a apostila aí para acompanhar. Eu espero. Podem pegar o LDI para a gente acompanhar. Quando estiver com ele na mão, aberto na página 20, dá um ok para mim, para dar andamento. Foi tranquila a aula? Essa matéria da aula passada foi de boa para vocês? Tá ficando mais fácil, parece, né? O que acontece é que com o conhecimento que vocês estão adquirindo, conforme vocês vão aprendendo as coisas, o que vem mais para frente vai ficando mais fácil. Bom dia, Vitória. Vamos lá, então. Página 20, questão 1. Sabendo que a quantidade de carga elétrica que atravessa um fio condutor durante 40 segundos é de 20 coulombs, determine a intensidade da corrente elétrica. Pessoal, qual é a fórmula que a gente usa para determinar a intensidade da corrente elétrica? A fórmula é o I igual a ΔQ dividido sobre o ΔT. Ou seja, a intensidade é igual a carga dividida pelo tempo, certo? Bom dia, Isabela. Intensidade, então, é igual a carga dividida pelo tempo, certo? Como que a gente vai resolver isso aí, então? Você escreve a formulinha, I igual a ΔQ sobre ΔT. Aí, na sequência, você vai fazer as substituições. Lembram? Então, o I, que é a intensidade, a gente vai substituir por quanto? Na verdade, a intensidade é o que a gente quer determinar,
É o que a questão está pedindo. Então, a gente não vai substituir por nada, porque a gente quer achar o I. Então, você mantém o I, repete ele lá. Tá? Bom dia, Leonardo. Você repete o I, igual. Aí, a gente vai substituir. Sim, mas é bom dar uma repetida, tá? A gente vai... Não lembro, Cauã, tranquilo, mas é sempre bom dar uma repetida. Aí, o ΔQ, que é a carga, a questão está me dizendo que a carga é de 20 coulombs. Então, a gente vai trocar o ΔQ por 20, não é o 40, o Leandro, 40 é o tempo, tá? Ok? Então, a gente vai trocar o ΔQ por 20 e o ΔT, que fala ali, o nosso tempo é 40 segundos. Então, aí sim, a gente vai trocar o ΔT por 40. E aí fica I igual a 20 dividido por 40. É só fazer essa continha. 20 dividido por 40 vai dar 20 dividido por 40 dá? Não é 10. 0,5. Isso. Então, a nossa intensidade da carga é 0,5, mas não é só isso. Precisa colocar que é 0,5 amperes. Isso, Leandra, 0,5 A. O A representa os amperes. E aí, terminou. Fácil essa, né? É só prestar atenção na substituição, saber o que você vai substituir. Não tem conversão para fazer, não precisa trocar nada de lado, é só substituir e fazer a conta e colocar o azinho no fim. Bem simples, certo? Eu quero saber se alguém ficou com alguma pendência nessa questão, se alguém tem alguma, se teve alguma dificuldade para alguém. Que aí a gente volta e repete, senão a gente passa para frente. Ninguém? Ótimo, vamos para a questão 2, então. 2. Sobre o estudo dos circuitos elétricos. Escreva V para sentenças verdadeiras e F para as falsas. A. Elétrons livres em movimento ordenado formam o que chamamos de corrente elétrica. Então, corrente elétrica é a mesma coisa que elétrons livres em movimento ordenado? Sim, essa primeira é verdadeira. Gabriel tem uma dúvida. Fala, Gabriel, repetir a primeira? Tá, vamos lá. A questão, ela te dá a carga elétrica que atravessa um fio condutor. Então, ela dá a carga elétrica e ela dá o tempo. Ela fala que a carga elétrica é de 20 coulombs e ela fala que o tempo é de 40 segundos. E ela pede a intensidade da corrente elétrica. Certo, Gabriel? Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente aqui é saber qual é a fórmula que você vai usar. O que a questão está pedindo, Gabriel? Intensidade, certo? E a fórmula da intensidade, então, você tem lá o que é I igual a ΔQ sobre ΔT. Ou seja, a intensidade é a carga dividida por um intervalo de tempo. Você tem a carga? Tem. Você tem o intervalo de tempo? Tem. Então você consegue descobrir a intensidade. Então você vai colocar a formulinha. I igual a ΔQ sobre ΔT. O I é o que você vai descobrir, então você não substitui. Então vamos fazer as substituições. I, não vou substituir, é o que eu quero saber. ΔQ, eu tenho? Tenho, então eu vou trocar. Eu vou trocar por quanto? O ΔQ, que é a carga. Por 20? Por que por 20? Por que por 20?
Porque a questão está me dizendo que é 20. Eu sempre vou trocar esse ΔQ por 20? Essa é a minha pergunta agora. Não, exatamente. Por que eu vou trocar por 20 aqui? Porque a questão está me dizendo que é 20. Se a questão falar que é 500, eu vou trocar por 500, tá? Então, tem que prestar atenção nisso aqui. E o ΔT, que é o tempo, são 40 segundos, então eu vou trocar por 40. Vai ser sempre 40? Não, mesma coisa. É 40, por quê? Porque a questão está me dizendo que é 40, tá? Aí ficou, então, eu troquei o ΔQ por 20 e o ΔT por 40. Ficou I igual a 20 dividido por 40. É só fazer a conta. 20 dividido por 40 dá 0,5 amperes. Finalizou. Tranquilo, Gabriel? Beleza. Franciele da Silva, quem é você? Saiu. Bom, vamos voltar para a questão... Beleza, então, Gabriel, tranquilo. Vamos voltar, então, à questão 2. Alternativa... Questão 2. Alternativa B. O efeito Joule tem relação com o aumento da temperatura nos materiais, ocasionado pela passagem de corrente elétrica. Então, o que essa questão está dizendo aqui é que o efeito Joule, o que ele faz? Quando a corrente elétrica passa por algum material, esse material aumenta a sua temperatura. E isso é por causa de uma coisa chamada efeito Joule. Isso é verdade? Agora eu estou perguntando para vocês, é verdade? Gabriel diz que é verdade. Alguém discorda dele? Júlia diz que é falso. Leandra diz que... Certo, pessoal. Na realidade, o Gabriel tem razão. Isso é verdadeiro, essa alternativa B, tá? O efeito Joule, a gente falou sobre ele. Quando passa corrente elétrica por dentro de algum material, por dentro de algum fio, esse material não esquenta? A gente não falou sobre isso? Quando algum material ele tem corrente elétrica passando por dentro dele, ele esquenta? Isso é o efeito Joule, tá? É assim que funciona a resistência de chuveiro, todas essas coisas, tá? É verdadeira a B. Ok? Então, quem colocou falso pode corrigir, tranquilo, sem crise, tá? Corrija aí, mas a B é verdadeira. Então, a A e a B são verdadeiras. Alguém não entendeu por quê? Se não entendeu, fala aí para mim. Alguém ficou com dúvida nisso? Então, vamos supor, ó, que isso aqui é um fiozinho condutor, tá? Isso aqui, por ser metal, ele pode até realmente ser condutor. A gente pode ligar um polo positivo numa ponta, outro polo positivo na outra ponta. Isso aqui vai começar a conduzir corrente elétrica. Essa espiral aqui da apostila, ela vai começar a conduzir corrente elétrica. A partir do momento que ela começar a conduzir corrente elétrica, ela vai começar a esquentar. Porque tudo que conduz corrente elétrica esquenta. Alguns materiais esquentam mais, outros esquentam menos, mas todos vão esquentar. E isso se chama efeito Joule, tá? Então, a questão alternativa B, verdadeira. Certo? Dúvidas? Quer mais uma explicação ou posso passar para a próxima? Podemos ir para a próxima. C. A C é a que o Cauã pediu, o que o Cauã falou que estava com dúvida. C. Para que haja corrente elétrica, basta que ocorra o movimento de elétrons. Pessoal, presta atenção aqui, isso é importante, tá? A corrente elétrica, ele é um movimento de elétrons, só que um movimento de elétrons que vão na mesma direção. Lembra que a gente falou do circuito?
que a corrente passa através do circuito elétrico. Lembra que a gente falou lá da pista de Fórmula 1, onde os carros vão sempre na mesma direção, faz as curvas certinho, tal. A corrente elétrica é a mesma coisa. Então não basta haver um movimento de elétrons. Não é elétrons se movimentando, porque os elétrons eles se movimentam o tempo todo na realidade, na eletrosfera, tá? Vocês já viram isso. Tem um núcleo e o elétron rodando em torno. Então o elétron ele está se movimentando. O tempo todo o elétron se movimenta. Então, o movimento de elétrons ocorre o tempo todo. Só que corrente elétrica não ocorre o tempo todo. Para que exista a corrente elétrica, é preciso um movimento ordenado de elétrons, tá? Então, os elétrons indo de um polo ao outro, de onde tem sobra de elétrons para onde tem falta de elétrons. Movimento ordenado, numa direção determinada, tá? Então, essa C é falsa, porque aqui diz que basta que ocorra o movimento de elétrons. Está errado. O movimento tem que ser ordenado. Certo? Dúvidas? Tranquilo, Cauã? Mais alguém? Mais alguém com dúvida aqui? Não, tranquilo. Então, beleza. Vamos para a próxima. Deixa eu botar o celular aqui. A próxima é a D. Resistores têm somente a função de resistir à passagem da corrente elétrica. Fala para mim, vocês acham que é verdadeiro ou falso? Falso, exatamente. Todos acertaram, é falso. A função não é só resistir à passagem de corrente elétrica, tem uma outra função. Qual é a outra função? Qual é a outra função dos resistores? Vamos lá, galera. A outra função... Isso, Alan, eles também aquecem. Então, eles têm a outra função de... Isso, produzir calor, certo, Leandra? A função de aquecer, de produzir calor ou de transformar energia elétrica em calor, tá? Então, resistores fazem isso, certo? Então, a questão 2, as duas primeiras são verdadeiras e as duas outras são falsas. Correto? 3. Chuveiros elétricos, lâmpadas incandescentes e ferros elétricos têm algo em comum. Todos podem ser classificados no mesmo grupo de dispositivos elétricos. Que dispositivo elétrico é esse? Muito bem, Alan, Leandra, resistores. Isso, Gabriel, certinho, são os resistores. Então, chuveiro, lâmpada incandescente, ferros elétricos, todos eles são resistores elétricos. E por quê? Porque todos eles, como vocês disseram, transformam energia elétrica em calor. Sim, eles aquecem, eles esquentam e eles, com base na passagem de energia elétrica por dentro deles. Então, todos eles transformam energia elétrica em calor. Por isso, todos eles são resistores. Beleza? Fácil, né? 4, não conseguiu? Vamos lá, vamos fazer ela junto agora. Eu não vou fazer ela para vocês. Eu vou dar o caminho e vocês fazem depois, tá? Mas nós vamos iniciar. Eu vou começar, a gente vai parar num ponto e vou falar desse ponto em diante e vocês vão sozinhos. Certo? 4. A corrente elétrica que passa pela seção reta de um fio é de 2 elevado a 10
de 2 vezes 10 elevado a menos 2 amperes em um intervalo de tempo de 10 minutos. Então, novamente, a corrente elétrica que passa pela seção reta de um fio é de 2 vezes 10 elevado a menos 2 amperes em um intervalo de 10 minutos. Considerando isso, determine a carga elétrica que passa pela seção transversal do fio nesse intervalo de tempo. Então, vamos lá. Eu tenho a corrente elétrica que foi dada, eu tenho um intervalo de tempo e eu preciso descobrir a carga elétrica. Tá? Qual é a fórmula que eu vou utilizar? Se eu tenho a corrente e eu tenho tempo e preciso descobrir a carga. Eu vou usar a mesma formulinha da questão 1. Então, vocês podem escrever a formulinha ali embaixo. I igual a delta Q sobre delta T. Escrevem ali, eu espero. Beleza, escreveram lá? Agora vamos fazer as... deixa eu só falar uma coisa para vocês primeiro. Eu disse que ia gravar um vídeo sobre notação científica para ajudar vocês com as operações com notação científica. Na verdade, ao invés de eu gravar um vídeo, na próxima aula, na aula da semana que vem, eu vou colocar lá um vídeo para vocês de um outro professor explicando isso, que aí é mais fácil. Um professor, ele explica de um jeito bem fácil, bem simples para vocês entenderem, tá? Então, na aula da próxima semana, vai ter uma atividade extra que é para vocês assistirem um vídeo sobre notação científica que vai ajudá-los, ok? Eu assisti uns 12 vídeos sobre notação científica até encontrar um que fosse bom, que fosse fácil, tranquilo para vocês entenderem. Porque a maioria era nível de ensino médio, tá? Então, eu demorei até achar um que fosse adequado para vocês, mas acabei encontrando. Acabei encontrando e coloquei lá para vocês poderem ver. Então, vai estar na aula da próxima semana, tá? Todo mundo escreveu a formulinha correta ali, I igual a delta Q sobre delta T. Vamos fazer as substituições, então. I é a corrente elétrica. Eu tenho a corrente elétrica aqui nessa questão? Sim ou não? Ela foi dada ou não? Ela foi dada, Leandra. O I é a corrente elétrica, tá? Então, no início fala, a corrente elétrica que passa pela seção reta de um fio é de 2 vezes 10 elevado a menos 2, tá? Então, esse primeiro número que tem aqui é o I, é a intensidade. Então, vocês vão substituir o I por 2 vezes 10 elevado a menos 2, certo? Então, substituam. Substituíram? Então, vamos lá. Isso, Alan, a gente tem que saber o quê? Que é a carga. Então, I, que você já substituiu por 2 vezes 10 elevado a menos 2. Então, 2 vezes 10 elevado a menos 2 igual a carga que a gente vai ter que descobrir. Então, delta Q você não substitui, você mantém o delta Q lá. Repete o delta Q. Dividido por... Aí eu vou dividir por quanto delta Q? Por quanto? Vou dividir pelo tempo, pelo delta S. Aí, pessoal, que vocês precisam prestar atenção numa coisa importantíssima. A questão fala, o Alan percebeu, a questão fala em 10 minutos, mas no sistema internacional a gente usa segundos. Exatamente. Então, você precisa trocar esses minutos para segundos. Então, você não vai dividir o delta Q por 10, vai dividir por 600. Isso aí, galera, muito bem. Sempre prestando atenção nisso, tá? Agora, a gente teve isso aqui, mas isso pode acontecer em muitas questões. Prestem muita atenção nisso.
O tempo tem que estar em segundos. Tá? Então, como ficou? 2 vezes 10 elevado a menos 2 igual a ΔQ sobre 600. E aí a gente vai fazer o que então? Passar os 600 para o outro lado multiplicando. Então é aqui nesse ponto que eu falo para vocês que daqui vocês já conseguem ir sozinhos. Por quê? A equação está montada. Agora é só fazer a conta. Então, desse ponto em diante, eu deixo para vocês fazerem depois, pode ser? Já conseguem fazer a partir daqui? Leandra disse que não conseguiu. Consegue agora? Agora está montadinho. É só fazer a continha. Não consegue, Cauã? Sim ou não, Cauã? Beleza, então tá. Então, deixa aqui onde está. Deixa aqui onde está. Daqui para frente vocês conseguem dar andamento sozinhos. Espero que sim, tá? Vamos ali para a página 21, então. Qual que é a primeira questão que a gente tinha a fazer da página 21? A primeira a gente já tinha feito? Acho que sim, né? A 1, a 2, a 3 a gente já tinha feito. Então vamos para a página 22. A 22 a gente já tinha feito, a 4, a 5 também. É a 6 agora, né? Isso, a 6, beleza. 6. Um fio de cobre é percorrido por uma corrente elétrica constante, com intensidade de 10 amperes, sendo de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs a carga elementar, determine a. O módulo da carga elétrica que atravessa uma seção transversal do condutor durante 1 segundo. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho a intensidade. Eu tenho tempo nessa questão aqui? Na questão A? Foi dado o tempo? Foi dado o tempo. Ó, leiam de novo. O módulo da carga elétrica que atravessa uma seção transversal do condutor durante 1 segundo. Então, o nosso tempo vai ser 1 segundo. Eu tenho a intensidade e eu tenho o tempo. Então, eu preciso achar só a carga. Qual é a fórmula que eu vou usar? A mesma das duas questões anteriores que a gente fez. I igual a ΔQ dividido sobre ΔT. Escrevam essa formulinha então aí. I igual a ΔQ dividido por ΔT. Escreveram? Vamos fazer a nossa substituição. O I foi dado na questão? A intensidade da carga? Sim, foi dado. É quanto? 10, beleza, então eu vou substituir o I por 10. Ah, 10 amperes, exatamente. A carga, eu tenho a carga? Não, a carga eu não tenho. A carga é o que está pedindo, então eu vou manter o ΔQ. E o tempo, o ΔT foi dado? Foi dado que é 1 segundo. Então, eu vou substituir o ΔT por 1. Não, Leandro, isso ainda não. Essa é na B, tá? Isso é na 6B. A 6A eu ainda não vou usar isso aí. Então, ficou 10 igual a ΔQ dividido por 1. Então, o nosso ΔQ é igual a 10. Isso. O ΔQ é 10. Fácil, tranquilo. Alguém não entendeu isso? A gente fez as substituições. Fazendo as substituições, não precisamos fazer nem conta.
Já ficou pronto. Foi só substituir e ficou pronto. A nossa carga é igual a 10. Eu quero saber se alguém não entendeu isso, para a gente poder repetir. Beleza, Yuri. Podemos ir adiante, então? Vamos para B. Na B, agora sim a gente vai usar a carga elementar do elétron. Por quê? Porque fala, a gente quer saber aqui, a quantidade de elétrons que atravessa a seção mencionada durante 1 segundo. E aí a gente vai usar uma outra fórmula, a primeira fórmula lá da carga que a gente usou no ano, lá quando estava tendo aula presencial ainda. Quem lembra dessa fórmula? Coloca aí para mim na telinha a fórmula. Isso, Alan. Q é igual a N vezes Z. A carga é igual ao número de elétrons vezes o E, que é a carga elementar do elétron. Certo? Então, aí a gente vai, coloca a formulinha lá, pessoal. Q é igual a N vezes Z. Já estamos na B, tá? Q é igual a N vezes Z. Coloquem lá. Colocaram? Vamos fazer a substituição. O que eu vou substituir por quanto? Eu tenho que? Eu não tinha. Mas aí, o que eu não tinha, mas aí na questão A eu encontrei. O nosso Q vai ser igual a 10 coulombs. Fala, Gabriel, a outra foi a gente fez a A, agora a gente está fazendo a B, certo? Então, o que eu vou substituir por 10? N. N é o quê? É a quantidade de elétrons. É exatamente isso que está sendo pedido na questão B. Então, o N eu não vou substituir. O N eu vou manter. E o E eu vou substituir por... O E vai ser sempre aquele número mágico que a gente conhece. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, eu substituo o E por 1,6 vezes 10 a menos 19. Certo? Agora eu vou passar o E para o outro lado, dividindo. Ele está multiplicando, precisa ser passado para o outro lado, dividindo. Então, como vai ficar? Vai ficar N é igual a 10 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. N igual a 10 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E aí é só vocês fazerem essa continha aí. O resultado vai dar N é igual a 6,25 vezes 10 elevado a 19 positivo. Certo, galera? É só a única dificuldade aqui é a continha, porque é bem fácil de fazer. Agora eu quero chegar na 7 porque a gente não fez nenhum exercício com essa formulinha URI aqui, tá? Então vamos fazer a 7. 7. Qual a intensidade da corrente elétrica que percorre uma resistência de 7.500? Como que a gente fala esse negocinho aqui? Essa ferradurinha? Ohms. O-H-M. Então, qual a intensidade da corrente elétrica que percorre uma resistência de 7.500 ohms quando é aplicada sobre ela uma tensão de 10.000 volts? Vamos lá. A fórmula que a gente vai usar, então, é a fórmula URI. U igual a R vezes I.
U igual a R vezes I, onde U é a tensão, o R é a resistência e o I é a intensidade da corrente elétrica. Fala, Cauã, qual que é a dúvida? Isso, essa daí. Exatamente assim, com o U maiúsculo, o R maiúsculo e o I minúsculo, certinho, Leandro? Vamos fazer a substituição. Eu tenho a tensão, foi dada? Sim, quanto é essa tensão? Foi dado. 10.000 volts. Não. É 10.000, Alan, não é o 7.500. A tensão é 10.000, ok? Então, o U eu vou substituir por 10.000. O R. R é a resistência. Eu vou substituir por quanto R? A resistência, aí sim, isso, aí sim é 7.500. E a intensidade, eu tenho a intensidade? Não tenho a intensidade. A intensidade é o que eu quero achar, então eu mantenho o I, certo? Aí depois é só fazer a conta. O I vai dar quanto? É 10.000 dividido por 7.500. Exatamente, tem que descobrir. Então, o I é igual a 10.000 dividido por 7.500, que vai dar quanto? 1,33 amperes. Exatamente, é isso aí. Fácil, né? Aí na 8, a 8 vai ser a mesma, 1,33. Beleza, pessoal? Alguém ficou com dúvida? É bem simples, né? É a mesma coisa que as outras, só muda as coisas que a gente tem, os elementos que a gente tem para fazer, tá? A 8 é a mesma coisa, tá? Só que na 8 a gente não vai encontrar a corrente, a gente vai precisar encontrar a resistência. Então vamos lá, a 8, falta 4 minutos, dá tempo de a gente fazer a 8 para finalizar. 8. Considerando que a corrente que circula em uma lâmpada é de 2 amperes, então já tem a corrente 2 amperes. Desejamos descobrir qual o valor da resistência dela. Então, a resistência é o que a gente precisa achar. Para isso, é aplicada uma tensão no valor de 240 volts em suas extremidades. Então, eu tenho o valor da tensão, 240 volts. Qual o valor encontrado para a resistência? A fórmula é a mesma, U igual a R vezes I, tá? O nosso U eu vou substituir por quanto? Por quanto, Leandra? O nosso o U é a tensão. A tensão eu vou substituir por 240, exatamente. Prestem atenção nisso, é aqui que acontece a maior parte dos erros, na hora de substituir. Se você substitui por 2, você já errou a questão, tá? Então, o U eu vou substituir por 240. O R, que é a resistência, eu vou substituir por quanto? Por R, exatamente. Certo, Alan, porque depois você ia fazer de qualquer jeito, só fez antes, tá? Pode fazer dessa forma também. Então, o R eu não vou substituir. Por quê? Porque é o que eu quero achar. E o I? O I eu vou substituir por quanto? Por 2. Por que por 2? Porque a questão me diz que a intensidade da corrente elétrica é 2, tá? Se a questão me dissesse que era 10, eu ia substituir por 10. Beleza? Aí é só fazer a conta, então. Eu tenho R, na verdade eu tenho U, que é 240. 240 é igual a R dividido por 2. Certo? Então, o R é igual a 240 dividido por 2, que é igual a 120. Só que, Leandra, no caso, a tensão também não é amperes nem volts. O que eu quero descobrir é a resistência. Então, a resistência é ohms, lembram?
ohms, O-H-M. Então, o valor aqui, isso, é 120 ohms, ou é aquela ferradurinha. Uma ferradura com um rabinho de cada lado, assim, ó. Um rabinho, ferradura, outro rabinho. Certo? Pessoal, eu queria fazer mais aqui da página 11, só que não dá tempo, só tem mais 30 segundos e eu preciso sair para preparar ainda a aula que vamos ter a aula que eu tenho do nono ano, dos nonos anos agora. Tá? Então não podemos ultrapassar nosso tempo. Beleza? Obrigado pela atenção, foi ótimo hoje. Até terça que vem. Beijo para todo mundo. Se cuida. Tchau, professor. Um abraço. Valeu, abraço. Tchau, tchau.